Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um material que, olha, tenta dar um nome para o que a gente está vivendo na economia. É um tema bem atual, né? Muito. É um artigo do Fernando Haddad para a Folha de São Paulo que lança um conceito, assim, bem ousado. Capitalismo superindustrial. A premissa básica é que o jogo mudou. O poder econômico não está mais só, sabe, nas fábricas, nas máquinas, mas em coisas que a gente não consegue tocar. Exato. Patentes, algoritmos, marcas. Isso. O que o autor até chama de capital nuvem. É isso aí. O artigo nos desafia a pensar um pouco além daquela imagem clássica do capitalismo do século XX. Se antes o que definia o poder era, ser dono dos meios de produção físicos... A fábrica, o maquinário. Exatamente. O texto argumenta que, hoje, o poder de verdade está com quem controla os meios de produção intelectuais. É uma mudança de eixo, assim, fundamental. Ok, então vamos desempacotar isso. Nossa missão aqui é entender o que é, na prática, esse tal de capitalismo superindustrial. É só um rótulo novo para a mesma coisa ou é uma transformação real? E o que isso significa para a economia e, para a gente? Certo. Para começar, o artigo fala muito em ativos intangíveis. O que exatamente entra nessa cesta? Software. E o software que roda em, praticamente tudo hoje em dia. Mas também entram coisas mais sutis. Como que, por exemplo? O design de um produto, o valor de uma marca que já está consolidada e até a estrutura organizacional de uma empresa, sabe? Sua cultura de inovação. São ativos que não existem fisicamente, mas que geram um valor econômico, assim, gigantesco. E o ponto que o texto levanta e que, para mim, acendeu um alerta, é que isso não é mais um detalhe da economia. Não mesmo. O artigo cita dados mostrando que em países como os Estados Unidos e o Reino Unido, o investimento nesses ativos intangíveis Já ultrapassou, né? Já ultrapassou o investimento nos ativos físicos tradicionais. Prédios, equipamentos, infraestrutura. Exato. Isso não é uma marola. É uma virada de maré completa. Total. E é aqui que a gente entra na natureza meio estranha, paradoxal desses ativos. Um ponto que o artigo explora muito bem. Sim, é uma contradição interessante. Pensa num software ou numa fórmula química, um algoritmo. Depois que aquele trabalho imenso de criar o negócio foi feito, esse conhecimento pode ser copiado e distribuído para milhões de pessoas a um custo... Quase zero. Praticamente zero. A natureza dele é ser um bem público, abundante. Certo. O primeiro iPhone custou uma fortuna para ser desenvolvido. Mas o software dele pode ser copiado infinitas vezes sem custo. Mas aí que tá. Se é tão fácil copiar, como que isso vira um negócio de trilhões de dólares? Aí entra a grande contradição do sistema. Para que esse bem, que é abundante por natureza, se torne um ativo valioso e principalmente escasso, você precisa criar uma barreira artificial. É aí que entram as leis de propriedade intelectual, patentes, copyrights, segredos comerciais. São mecanismos legais que basicamente cercam esse conhecimento e dizem: isso aqui tem um dono. Eles criam uma escassez que permite a apropriação privada de um bem que, em essência, poderia ser de todo mundo. É uma escassez fabricada, então. Perfeito. E o artigo também usa um termo econômico que parece chave para entender a lógica financeira disso. Custo afundado. Parece algo que deu errado, mas não é bem isso, né? Não, pelo contrário, é o centro da estratégia. Custo afundado se refere àquele investimento gigantesco de altíssimo risco que você faz bem no início. Desenvolver um novo sistema operacional, um chip de inteligência artificial ou descobrir uma molécula para um medicamento. Isso pode custar bilhões de dólares, anos de pesquisa. É um dinheiro que, se o projeto falhar, já era. Afundou. Isso. Mas se der certo... Exatamente, se der certo, a mágica acontece. O custo para produzir a segunda, a terceira, a milionésima unidade é mínimo. Essa dinâmica investimento inicial brutal e um custo de replicação irrisório é o que define essa nova economia. Ela é baseada numa única palavra: escalabilidade. E essa é a diferença crucial para a economia industrial. Uma montadora pode construir uma fábrica de carros fantástica, mas essa fábrica tem um limite físico, né? De quantos carros ela produz por dia. E ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Exato.
Precisamente. Já um aplicativo como o Instagram pode ser usado por 2 bilhões de pessoas simultaneamente no mundo todo, com um custo adicional por usuário muito, muito baixo. É outra escala. Essa escalabilidade sem precedentes cria um potencial de crescimento exponencial e gera aquele cenário de... O vencedor leva tudo. Exatamente. A empresa que chega primeiro e estabelece o padrão, como a Google fez com a busca, cria uma vantagem quase intransponível. Essa concentração de poder que a escalabilidade permite nos leva direto ao próximo ponto do artigo, que é talvez o mais provocador. Ah, sim. Ele pega emprestado um termo do economista Yanis Varoufakis para descrever essa nova estrutura. Tecnofeudalismo. É um termo forte. Bem forte. O artigo está sugerindo que o capitalismo acabou e a gente voltou para uma idade média digital. A análise que o artigo faz é um pouco mais sutil. Não é que o capitalismo acabou, mas que ele sofreu uma mutação, sabe? E adquiriu características que lembram o sistema feudal. Certo. Varoufakis, e o artigo explora bem isso, faz uma analogia poderosa. No feudalismo clássico, o poder vinha da posse da terra. O senhor feudal era dono do espaço onde a vida econômica acontecia. E ele cobrava uma parte de tudo que era produzido ali e uma renda. Como que essa analogia se encaixa hoje? As grandes plataformas digitais são os feudos modernos. Pensa na Apple Store da Apple, na Amazon Marketplace, no próprio Facebook ou Google. Elas não são apenas mais um produto competindo no mercado. Elas são o próprio mercado. Elas são o território. Exato. São o território, o feudo privado, como o texto descreve, onde milhões de outras empresas e pessoas precisam operar para poder existir economicamente. A plataforma é a terra digital. Então, se eu sou um desenvolvedor de aplicativos, eu preciso estar na terra da Apple ou do Google para vender meu produto. Se eu sou um vendedor, preciso estar na terra da Amazon. Exato. E como um senhor feudal, o dono da plataforma extrai uma renda de quase tudo que acontece ali. O famoso pedágio. É a comissão de 30% sobre cada venda na App Store, a taxa que um vendedor paga para a Amazon, o dinheiro dos anúncios que o Google cobra ou a monetização dos nossos dados pessoais. Os capitalistas da nuvem, os donos das plataformas, são os novos senhores feudais. Ok, a comparação com os senhores faz sentido. Mas e a outra parte? Quem seriam os servos? Chamar a gente de servo não é um exagero? Afinal, eu escolho usar essas plataformas. É encontro válido, mas a análise do artigo justifica o termo pela dinâmica de poder. Os servos seríamos todos nós em diferentes níveis, desde os usuários comuns, que geram dados valiosos, passando pelos criadores de conteúdo, motoristas de aplicativo, até empresas inteiras que dependem dessas plataformas para sobreviver. Entendi. A questão é que o valor que a gente gera com o nosso trabalho, nossos dados, nossa atenção, é extraído pela plataforma. E o que recebemos em troca, seja o privilégio de usar o serviço ou uma pequena remuneração, é desproporcional. E tem uma coisa fascinante nessa análise, né? Tem. É como atividades que antes eram sociais ou de lazer foram transformadas em trabalho não remunerado. Exatamente. Quando você posta uma foto, escreve uma avaliação de um restaurante ou dá um like, você não está só se expressando, você está treinando algoritmos, criando dados de mercado, gerando engajamento. Você está, na prática, trabalhando de graça para o senhor do feudo digital. Essa ideia de extrair renda é poderosa, mas é aqui que a análise do Haddad no artigo parece se diferenciar um pouco da do Varoufakis. Sim, tem uma nuance importante aí. Ele argumenta que, embora essa renda feudal exista, o motor principal do sistema não é esse. Ele fala em superlucros. Qual é a diferença? Não é só um jeito chique de falar muito lucro. É uma distinção crucial. Para o Varoufakis, o sistema estaria migrando para uma lógica de extração de renda, algo mais passivo, como um aluguel. Já a visão do Haddad, apresentada no artigo, é que a lógica central continua sendo capitalista, mas de uma forma, digamos, turbinada, a busca obsessiva pelo superlucro. Ok. E o superlucro não é apenas um lucro alto, é um lucro extraordinário, muito acima da média do mercado, que uma empresa consegue ao criar um monopólio, mesmo que temporário, baseado em uma inovação.
Ah, então é uma lógica mais ativa. Não é só sentar e coletar o aluguel. É inovar para criar um produto ou serviço tão único que por um tempo ninguém consegue competir. Perfeitamente. Uma empresa desenvolve um algoritmo de busca imbatível, um sistema operacional dominante ou uma rede social viciante. Durante esse período de monopólio, ela consegue colher retornos massivos. Certo. O artigo até cita um estudo do Cedric Durand que coloca isso em números e a diferença é gritante. São aqueles dados do S&P 500, certo? Sim. O estudo mostra que num período de mais de 30 anos, as 10% de empresas mais lucrativas do índice S&P 500 tinham um retorno sobre o patrimônio acima de 25% ao ano. 25%? Isso. Para as outras 90% das empresas, a média era de 15%. Pensa nisso. Não é que algumas são um pouquinho melhores. Não. É que existe um pequeno grupo de super empresas jogando um jogo completamente diferente do resto da economia, capturando a maior parte dos ganhos. Então, conectando os pontos, a estrutura de feudo digital que extrai renda não é o fim do jogo, mas sim o meio para atingir um objetivo maior, que é o superlucro. Perfeito. Para o Haddad, a renda é subordinada ao lucro. A plataforma que funciona como um feudo é o que te dá a base de usuários, os dados, o poder de mercado para lançar sua próxima grande inovação. E garantir um novo monopólio. E garantir um novo monopólio temporário. A Apple não cobra 30% na App Store só por cobrar. Ela usa esse poder para garantir que seu ecossistema continue dominante e seja o campo de testes para os seus futuros produtos que vão gerar super lucros. O objetivo final é dominar o futuro através da inovação constante. Ok, a imagem está ficando mais clara. Temos ativos intangíveis como base, plataformas que funcionam como feudos para criar poder de mercado e uma corrida frenética por superlucros através da inovação. Juntando tudo isso, qual é a grande mudança de paradigma para a sociedade? O que no fundo está sendo comprado e vendido aqui? É aí que o artigo amarra tudo, trazendo as ideias de dois pensadores clássicos, Joseph Schumpeter e Karl Polanyi, para explicar essa transformação. Certo. Primeiro, a fonte do lucro mudou. Se na visão de Marx o lucro vinha principalmente da exploração do trabalho físico na fábrica, nesse capitalismo superindustrial ele vem da destruição criadora de Schumpeter. A inovação se torna a principal força produtiva, a principal fonte de valor. E como o Polanyi entra nessa história? Polanyi, lá nos anos 40, descreveu como o capitalismo moderno nasceu ao transformar coisas que nunca foram criadas para serem vendidas, terra e trabalho, em mercadorias. As mercadorias fictícias. Exato. Ele as chamou de mercadorias fictícias. O argumento do artigo do Haddad é que o capitalismo superindustrial fez exatamente a mesma coisa, mas com uma nova mercadoria fictícia, o conhecimento. Uau! O conhecimento virou a nova terra, o novo trabalho. Uma mercadoria a ser comprada e vendida. Exatamente. O conhecimento, que por natureza é um bem comum, algo que cresce quando é compartilhado, foi cercado, empacotado e privatizado numa escala global. E isso não foi um acidente, né? De forma alguma, foi um projeto político e legal deliberado. O artigo destaca o acordo TRIPS, da Organização Mundial do Comércio, lá nos anos 90, como um marco. Esse acordo criou um arcabouço global para que a propriedade intelectual fosse protegida e imposta em todo o mundo. O Estado não foi uma vítima, ele foi o agente que garantiu essa privatização do conhecimento. Quer dizer que o que o artigo argumenta é que nós pegamos esse recurso que é coletivo, o fundo de conhecimento da humanidade, e permitimos que empresas privadas colocassem pedágios nele. Essa é a conclusão. As empresas extraem valor desse fundo comum de conhecimento. Ao patentear um algoritmo, um gene, ou proteger uma plataforma com segredos comerciais, os capitalistas da nuvem se apropriam de ideias que, muitas vezes, foram construídas sobre décadas de pesquisa pública, ciência aberta, colaboração. Uma privatização do saber. Exato. E o artigo aponta um risco nisso, imagino. Sim, um risco paradoxal.
Ao enriquecerem privatizando o conhecimento, essas empresas correm o risco de secar a fonte da qual elas mesmas bebem. Como assim? A inovação futura depende de um ecossistema intelectual vibrante e aberto. Se tudo estiver trancado a 7 chaves, de onde virão as próximas grandes ideias? É como se estivessem comendo as sementes que precisariam para a colheita do ano que vem. Certo. Vamos tentar amarrar os pontos principais da nossa conversa. Primeiro, ficou claro que estamos falando de uma economia que o artigo chama de capitalismo superindustrial, onde o jogo é movido por ativos intangíveis e não mais por máquinas. Isso. Segundo, vimos que as grandes plataformas digitais se tornaram o centro desse sistema, funcionando como feudos modernos. Elas não são só um produto, são o próprio território onde a economia acontece e extraem uma renda de quase tudo que se passa ali. Terceiro, o grande objetivo não é só essa renda, mas a busca incessante por superlucros, ganhos espetaculares que vêm da inovação constante e da criação de monopólios temporários, o que cria uma economia de poucos vencedores. E por último, e talvez o mais importante, tudo isso só é possível porque houve uma mudança fundamental na base do sistema. O conhecimento, que era um bem comum, foi transformado em uma mercadoria privada, cercada e protegida por leis em escala global. E se a gente conecta isso a um quadro mais amplo, o resultado é uma concentração de riqueza e poder que talvez não tenha precedentes. Com certeza. Algumas poucas empresas hoje dominam setores inteiros da economia global, da comunicação ao comércio, passando pela inteligência artificial. Isso abre um debate gigantesco sobre competição, desigualdade e, claro, sobre o futuro do trabalho num mundo onde o capital mais valioso é o que está dentro da cabeça das pessoas e nos servidores. Isso nos deixa com uma reflexão. O artigo detalha todo o processo de como o conhecimento se tornou uma mercadoria privada. A questão que fica para a gente pensar é, se as ideias e a inovação são um novo motor da economia, o que acontece com uma sociedade quando o acesso a esse motor é controlado por um número cada vez menor de mãos?